Por que o amor verdadeiro não acontece para você? Eu sou Yara Restini, uma mulher vivida que quer ajudar você a conquistar a felicidade verdadeira e vou falar nesse vídeo porque é que você não está conseguindo um amor verdadeiro e duradouro na sua vida. Se você acha que esse assunto pode interessar ou ajudar pessoas que você conhece, compartilha com elas, por favor, e já deixa também o seu like para não esquecer, ok? O amor verdadeiro pode acontecer sim na sua vida. O amor verdadeiro está à nossa disposição. Ele está disponível em milhões de pessoas. Um monte de lugares, situações, o universo é muito abundante em possibilidades. E o ser humano é capaz de sentir amor por uma nova pessoa em qualquer momento do seu tempo de vida. Então, por que é que o amor verdadeiro não acontece para você? Primeiro, o seu erro pode estar na hora de escolher. Segundo, o seu erro pode estar na condução da relação. Terceiro, pode ser que você afaste sem querer os bons amores. Vamos olhar em detalhes para esses 3 tipos de erros. O que é que faz você errar na escolha? A primeira causa do amor verdadeiro não acontecer para uma pessoa é escolher errado. O que será que faz você escolher errado? Existe um termo muito usado pelas pessoas que é o tal do dedo podre. O pior desse termo nem é o termo em si, né, que já é bem negativo. O pior é a crença que existe por trás do termo dedo podre. Como se ter o dedo podre fosse uma característica da pessoa. Uma característica que não pode ser mudada. E pior ainda, como se a pessoa tivesse que se conformar por não saber escolher. E chegar até a rir disso, rir dela própria, eu tenho o dedo podre. Sendo que se trata de um fator sério de infelicidade na vida da pessoa. Alguns fatores importantes causam os erros na hora de escolher. E eu vou falar de 6 deles. Ansiedade, mau momento interno, falta de clareza sobre suas metas de vida, falta de vida própria, excesso de concessões e negociação de desvantagens. Vamos falar sobre cada um desses fatores. Primeiro fator que faz você escolher errado, ansiedade. A ansiedade faz a gente escolher tudo errado. Uma roupa que a gente vai escolher para comprar, uma pessoa que a gente vai escolher para contratar, um trabalho que a gente vai escolher abraçar, um trajeto que a gente vai escolher fazer no trânsito e por aí vai. Claro que na hora de escolher alguém, a ansiedade também vai interferir. E vai interferir mais ainda, de uma maneira pior ainda, porque as emoções envolvidas são muito mais fortes. A pressa de encontrar um amor deixa a gente com a visão e a intuição veladas. É como se um véu negro fosse colocado à nossa frente e a gente ficasse impedido de perceber as pessoas que se aproximam. E sem enxergar com clareza a pessoa que está ali na sua frente, é claro que a escolha é feita no escuro. Dessa forma, a ansiedade, além de fazer a gente escolher uma pessoa que não tenha compatibilidade com a gente, pode fazer inclusive com que a gente escolha um manipulador, um bandido, um psicopata, que vai poder fazer um grande estrago na nossa vida. O segundo fator que faz você escolher errado,
mau momento interno. Mesmo que o amor seja algo que você busque há muito tempo, mesmo que essa seja a principal preocupação da sua vida, mesmo que você ache que o tempo está passando e diminuindo suas chances de encontrar alguém, não vai adiantar nada passar por cima do seu estado interno. Aliás, passar por cima de si própria feito um trator só vai atrasar essa conquista ainda mais e trazer mais fracassos amorosos, mais sofrimento, mais falta de serenidade e de bem-estar emocional. Se você tiver vivido uma perda ou uma decepção e não respeita o tempo necessário para se recuperar e estar realmente bem, esse é um mau momento interno para escolher. Se você teve experiências traumáticas durante o seu relacionamento anterior, ou se você já vinha com esses traumas sem terem sido resolvidos dentro de você e veio passando por cima deles nas suas últimas tentativas, é um péssimo momento para escolher. Estas vivências que machucaram demais precisam ser trabalhadas dentro de você, precisam ser entendidas por você, precisam ser aceitas, precisam ter o seu auto-perdão, precisam ter a percepção do aprendizado que você teve, a oportunidade de ter, precisam ser resolvidas dentro de você, de uma vez por todas. Se o sentimento for o de um buraco que parece não se preencher nunca, enquanto não aparecer alguém, se você acabou de sair de uma relação em que o seu eixo de vida tinha se deslocado para o eixo da outra pessoa e você ainda não conseguiu retornar ao seu próprio, essa carência pode levar você a uma dependência afetiva atroz. E isso vai fazer você escolher errado. E caso você tenha a sorte de uma boa pessoa cair de paraquedas na sua vida, ela não vai ficar por muito tempo, porque você vai acabar sufocando a relação, colocando toda a responsabilidade pelo seu bem-estar em cima da outra pessoa. O momento certo de encontrar o amor não é a hora que você está se sentindo infeliz e incompleta. Ai, eu estou muito infeliz, eu preciso de um amor para me fazer feliz. É justamente o contrário. O momento certo de encontrar um amor é quando você estiver serena e feliz. Terceiro fator que faz você escolher errado: falta de metas definidas. Existe uma frase do Lewis Carroll muito conhecida que diz assim: se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. A vida, quando levada sem metas definidas, fica muito complicada. E não é só no amor, não. Ela fica complicada em todos os setores. Na hora de escolher uma pessoa, ou de decidir se aquela pessoa que apareceu se encaixa ou não na relação que você almeja para você, é preciso saber, no mínimo, como é a relação que você almeja para você. É preciso levar em consideração também as suas metas em outros setores da sua vida. Se você não souber quais são as suas metas de vida, você não consegue dar o primeiro passo para realizar nada. Por quê? Você não vai saber quais passos você tem que dar, nem por onde você vai começar. Como você escolhe um terreno e constrói uma casa, se você não sabe como você quer essa casa? Como o empreiteiro vai construir a sua casa sem saber se ela é terra, se é sobrado, se vai ter quintal, quantos banheiros, quantos quartos? Na relação amorosa não é muito diferente.
Como você escolhe uma pessoa ou observa se uma pessoa que apareceu se encaixa, se você não sabe qual dinâmica de relação você almeja, qual futuro você quer para você? Quarto fator que faz você escolher errado: falta de vida própria. Nosso dia a dia, quando a gente tem vida própria, é feito de muitos afazeres. Aparecimento e solução de problemas, programações de lazer, atenções a amigos, a familiares, cuidados com a nossa saúde em geral, busca de novos conhecimentos, cultivo de atividades que você gosta e que fazem bem para você, descanso, muita coisa, enfim. A nossa vida própria ocupa os nossos dias, seja na correria, seja na calmaria, seja nos momentos alegres ou felizes, seja nos momentos tristes ou chatos. A vida própria nos preenche. Se você não está cuidando de todos os setores da sua vida, não está vivendo plenamente e com equilíbrio tudo o que ela proporciona, se você está dependendo de ter alguém para se sentir com vida, se a sua vida não está preenchida com as suas próprias coisas, você vai errar na escolha. Se você estiver em paz com o jeito que você vem conduzindo os vários setores da sua vida, você vai ver claramente que o setor amoroso é mais um setor a ser administrado, ou mais um setor a ser buscado. Isso ajuda demais a não errar na escolha. Quinto fator que faz você escolher errado é o excesso de concessões na hora da escolha. Muitos fatores, como carência, lembrança romântica de uma pessoa do passado que ressurgiu, falta de vida própria, mau momento interno, podem levar a gente a fazer excessos de concessões na hora de escolher alguém. Todos nós temos gravado lá no fundo das nossas memórias uma espécie de avatar da pessoa que a gente acha atraente e que se encaixaria no que a gente quer. Esse modelo que a gente guarda pode ter sido construído com partes de pessoas que passaram pela nossa vida, em especial na nossa infância. Aliás, isso explica por que é que você acha uma pessoa super atraente, interessante, e a sua amiga acha essa mesma pessoa repulsiva, por exemplo. No seu modelo aí, na sua memória, pode haver um sorriso que lembre o do seu pai, pode haver uma voz que lembre a de um tio muito querido, um jeito de andar que pode ter vindo de um avô amado, um jeito de falar que lembre um professor que fez muito bem a você, e coisas negativas também. Se você bate o olho em uma pessoa e já elimina de cara a possibilidade de se interessar ou sente até uma repulsa, pode ser que algo nela lembre alguém que te fez se sentir mal em algum momento, ou que fez algo que fez você sentir nojo, ou qualquer outra sensação negativa, principalmente da sua infância. E há memórias recentes também. Então, se o perfume de alguém é parecido com o perfume que um ex que você amou muito, isso pode causar atração. E se algo lembra um ex que fez mal a você, isso pode repelir você no mesmo instante. Fora alguns sinais de perigo que o seu subconsciente capta e você repele a pessoa na hora. Enfim, a gente tem esse modelo cheio de minúcias e tá tudo gravadinho. Se aparece alguém de repente que não se encaixa nesse avatar e por algum motivo, mesmo assim, você escolhe por medo de não aparecer ninguém que atraia você naturalmente,
ninguém que tenha aspectos que se encaixem nesse avatar, porque é tudo muito inconsciente. Daí não vai funcionar por muito tempo. Ah, eu quero alguém que fale baixo, mas esse aí é irritante, fala alto demais, foi o que apareceu, então vamos abraçar. Vamos ver no que vai dar. Ah, esse aí é meio estranho, mas deixa pra lá, vamos ver como é que é. Não. Se você não ouvir a sua voz interna, você vai escolher errado. Se você estiver procurando desesperadamente uma tábua de salvação e você se recusar a ouvir a sua voz interna, você, na melhor das hipóteses, vai perder tempo com alguém que vai fazer você se desinteressar. E desinteressar logo. E na pior das hipóteses, você vai escolher um psicopata, por exemplo, que vai fazer um belo estrago na sua vida. Sexto fator, negociação de desvantagens. Se você escolher alguém negociando desvantagens aí nos seus pensamentos, você vai escolher errado. Como é que é isso? Eu vou contar uma passagem que aconteceu comigo para você entender bem. Eu ainda era dentista praticante na época e tinha uma paciente minha que soube da minha separação. Eu tinha me separado recentemente no meu primeiro casamento. E eu não tinha chegado a ter filhos. Ela era idosa, essa paciente, e em silêncio ela foi percebendo a minha evolução nas diversas fases da minha separação. O sofrimento com a percepção de que não estava dando certo, a ansiedade na fase de pedir a separação, né? Na época não existia o divórcio. Depois a tristeza pelo fracasso amoroso e depois a minha recuperação. Um dia, com o objetivo de ajudar, lógico, com a melhor intenção, ela disse assim para mim: doutora, eu tô vendo você aí desquitada, sozinha. Você sabe como é difícil, né, encontrar agora nessas condições um homem que aceite casar com uma mulher desquitada, né? Então, eu tenho um irmão mais moço que é um amor de pessoa. Tá muito bem de vida e ele tá procurando uma mulher para casar. E como ele não tem uma das pernas, eu acho que eu consigo convencer ele a aceitar alguém como você, assim, desquitada. Oi? Por que motivo ela achava que eu, por ser separada, tinha que aceitar alguém que, na opinião dela, tinha uma grande desvantagem para oferecer? E por que motivo ela achava que ele, por não ter uma das pernas, tinha que aceitar alguém como eu, que, na opinião dela, tinha uma grande desvantagem para oferecer? Uma pessoa preconceituosa é ridícula, né? Com certeza. Mas não é só ela que pensa nesse tipo de negociação de desvantagens. Muitas pessoas fazem essa mesma negociação. E elas fazem consigo próprias, movidas por problemas de autoestima. Muitas pessoas. É assim: ah, eu sou feia, então eu tenho que aceitar esse aí que bebe demais. Ah, então eu não tenho muita cultura, então eu vou ter que aceitar esse aí mesmo, que me trata mal. Ah, eu sou separada, com filhos, então eu tenho que aceitar esse daí que não consegue conversar comigo sobre nada que eu gosto, nada que me interesse. A negociação de desvantagens é uma das responsáveis por escolhas erradas. O que faz você errar na condução da relação? A segunda causa do amor verdadeiro não acontecer para você é conduzir mal a relação. E quais são os erros que você comete na condução da relação desde o primeiro dia? Primeiro erro na condução da relação: excesso de presença, falta de ausência.
Um dos erros mais comuns quando se inicia uma nova história é se fazer presente demais. Claro que sua presença é necessária. O problema é o excesso dela. Se você está presente o tempo todo, seja fisicamente, seja por mensagens, telefonemas, a pessoa fica sem espaço. Você não dá chance da pessoa sequer pensar em você, porque você está o tempo todo ali. Com você presente o tempo todo, ela não tem um momento para lembrar de coisas boas que aconteceram entre vocês no dia anterior, na noite anterior. E pensar assim, ai, como é gostoso estar do lado dela. Nossa, que cabelo macio ela tem. Nossa, quanta coisa boa a gente fez juntos ontem. Quando ele vai querer pensar, o celular já apita com a sua mensagem. Você não dá chance da pessoa sentir a sua falta e dar valor à sua presença. Fica cansativo, sufocante, sem graça. É preciso oferecer ausência para a pessoa sentir saudade, sentir falta, desejar estar perto de novo. E se ela não tiver que ter trabalho nenhum para ter a sua presença o tempo todo, você se torna desinteressante. Porque o outro também precisa buscar, querer, convencer e depois comemorar o resultado, né? Vitorioso. Ai, que bom, a gente vai se ver de novo, que legal. Sem esse jogo de presença e ausência, a relação fica morna muito rápido, porque o excesso enjoa. E você acaba criando uma dinâmica de relação em que você toma sempre a iniciativa. A outra pessoa não precisa fazer nada. Com o passar do tempo, você acaba cobrando da pessoa iniciativas que você mesma matou no ninho, matou no início. Então, muito cuidado com o excesso da sua presença. Segundo erro na condução da relação, excesso de dedicação. O excesso de dedicação anda do lado do excesso de presença. Você se dedica tanto que a pessoa não precisa fazer nada pela relação. Ela é construída só por você. Eu já cometi esse erro do excesso de dedicação em várias relações e em nenhuma delas deu um bom resultado. Nenhuma. Em uma das minhas relações, eu aprendi uma outra língua, em tempo recorde, só para ajudar a outra pessoa nos textos de uma tese que ele estava estruturando, escrevendo para defender. Eu varei noites trabalhando nos textos, enquanto que a pessoa descansava. Bom, eu nem preciso dizer que a pessoa nunca reconheceu devidamente, né? E, inclusive, ela se acostumou a deixar para mim muitas tarefas que eram da responsabilidade dele. Por que a gente se dedica em excesso? Só para ser aceita, amada, valorizada. Porque a gente pensa que a outra pessoa não vai aceitar a gente, amar a gente, se a gente não fizer das tripas coração para conquistar isso. E depois de toda aquela trabalheira, além de não reconhecer, a pessoa não passou a me amar, a me valorizar mais. Ao contrário, eu perdi valor aos olhos dele, porque eu me submetia sem medida, como se fosse uma obrigação minha, convencer, assim, de que, olha como que eu me dedico, olha como eu valho a pena ser amada. Em uma outra relação, eu coloquei em ordem todas as roupas da pessoa. Botão, vinco, organização de armário. E tudo foi visto como uma bobeira desnecessária pela outra pessoa. Em uma outra ainda, eu acordava às 4 da manhã, sendo que eu só precisava acordar às 8, se eu quisesse,
para checar se ele havia acordado a tempo de pegar o ônibus das 5 que ele precisava pegar. Eu ligava toda dedicada: oi, acordou, né? Então boa viagem, meu amor. Ah, então eu fui fazendo assim várias coisas, até que um dia foi uma mulher que atendeu o telefone. Então, gente, o excesso de dedicação é algo que também impede a pessoa de ver o seu valor, em vez de dar valor a você. Dedicação sim, excesso não. A outra pessoa precisa ter também a responsabilidade dos cuidados com a relação, dos cuidados com você. Ela também precisa se dedicar. Precisa ter que continuar conquistando você e a sua dedicação. Senão, perde a graça, perde a igualdade. E a paixão se apaga sem jamais ter se tornado amor. Terceiro erro na condução da relação: excesso de compreensão e de aceitação. É claro que a gente precisa compreender e aceitar as pessoas. No amor não é diferente, essas coisas são até mais necessárias. Mas isso não significa compreender e aceitar tudo que é colocado na sua frente pela outra pessoa. Algumas coisas são inaceitáveis se você respeita os seus próprios princípios, seus sonhos, suas opiniões, suas preferências. Se você acabou de se envolver com a pessoa e ela diz que precisa de um tempo para resolver algo anterior a você, por exemplo, e esse tempo vai passando e isso nunca se resolve, você não é obrigada a compreender e aceitar que essa pessoa nunca saiba o que ela realmente quer. Se a pessoa bebe demais, ou se droga, ou se fica agressivo, você não tem que aceitar e compreender. Se ela faz algo que vai contra o seu jeito de viver, se ela tem sempre um problema que atrapalha a relação e assim por diante, não. Você não tem que ficar compreendendo e aceitando. Se você sempre compreender e aceitar, a pessoa vai se folgando com você. Até o dia em que ela encontra uma outra pessoa que se coloque, em vez de ficar sempre dizendo: tudo bem, não tem problema, amor. Ninguém cresce como pessoa se quem está do lado ficar sempre compreendendo e aceitando tudo que ela faz, como se ela fosse uma criança sem noção. E ninguém quer passar uma vida sem ser desafiado a tomar decisões, a tomar atitudes e crescer. Quarto erro na condução da relação: excesso de soluções. O excesso de soluções é assim: se ele tem uma emergência financeira, você consegue arranjar o dinheiro. Se ele tem um problema com o telhado, você sabe quem arruma. Se ele esqueceu de deixar comida para o gato dele, você sai do seu trabalho e vai levar. Se ele está sem carro, você empresta o seu na hora. Se ele está com dor nas costas, você imediatamente compra o remedinho, vai lá, faz a massagem e por aí vai. Tudo isso é bacana fazer, mas não o tempo todo, não com todos os problemas dele, não em excesso, entende? Eu entendo que você quer se fazer necessária, se tornar indispensável na vida dele, fazer com que ele não precise de mais ninguém além de você. Mas isso tem um nome e se chama manipulação. Por alguma insegurança sua, você acha que precisa manipular a outra pessoa para que ela não viva sem você. Só que isso vai fazer muito mal aos três, a ele, a você e a relação. Se ele for uma pessoa equilibrada, centrada, ele vai perceber essa manipulação e vai sair fora de você. Se ele for um oportunista, ele vai sacar a sua insegurança e vai acabar prejudicando você. Quinto erro na condução da relação: excesso de disponibilidade. Assim como a presença, a disponibilidade também tem que ter medida, se você quiser conduzir bem
a relação. Então é assim, vamos beber? Vamos. Vamos transar? Vamos. Vamos ver o sol nascer? Vamos. Vamos viajar a noite inteira para ver uma corrida de coelho na Absurdolândia? Vamos. Vamos esquecer que você está cansado e passar a noite dançando axé? Vamos. Vamos faltar do trabalho para você me ajudar a limpar o porão da minha casa? Vamos. Aí, depois ele faz aquele elogio que você adora. Ai, ela é super companheira. Então, mas é à custa de sacrifícios, pequenos ou grandes sacrifícios da sua parte, né? Ou então ele vai fazer aquela crítica assim que você detesta. Ai, ela não me dá uma folga. Assim como o excesso de presença, o excesso de disponibilidade cansa a outra pessoa e atrapalha você, atrapalha a sua vida. Sexto erro na condução da relação: descaracterização da sua personalidade. Eu poderia fazer um vídeo de muitas horas falando só da descaracterização da sua personalidade nas relações. Aliás, eu tenho um vídeo programado sobre esse assunto exclusivamente. Mas aqui eu vou tentar sintetizar, falar rapidamente sobre esse erro terrível e muito comum. Quando a ansiedade, a carência e a falta de autoestima estão envolvidas, pode acontecer o seguinte: você se interessa por alguém, quer conquistar essa pessoa e acha que tem que fazer de tudo para se encaixar no avatar dos sonhos dessa pessoa. Ou melhor, o que você acha que é o avatar dos sonhos dessa pessoa. Astutamente, você presta atenção em tudo que a pessoa diz, tudo que ela mostra, tudo que ela sinaliza e passa a interpretar um personagem. Um personagem que seria irresistível aos olhos dele. Então você passa a se vestir segundo esse personagem, falar, rir, gostar das coisas que ele acharia bacana gostar, saber sobre o que ele acha bacana saber. Sim, muitas pessoas estudam sobre os assuntos do outro para impressionar bem. Você passa a se comportar do jeito que você acha que ele aprova, passa a apreciar o que ele aprecia, enfim. Você faz a alma gêmea dele. Isso chama-se manipulação, você já sabe, não é? Se essa pessoa for centrada, equilibrada, inteligente, vai perceber esse teatro todo e vai sair fora de você. Se por algum motivo ele não perceber ou demorar um pouco para cair em si, o tempo vai passando e você pode começar a se trair, deixar transparecer quem você é realmente, e isso vai causar muitos problemas. Você pode também se cansar de interpretar e sentir falta de agir naturalmente, espontaneamente, e se sentir presa para não perder um amor que não é por você, mas por um personagem que você criou. E pode acontecer algo pior. Antes, o que era um personagem que você criou propositalmente começa a se misturar a você e você passa a se confundir com esse personagem que você criou. Você passa até a acreditar que você é aquilo, que você é daquele jeito, que você gosta daquelas coisas, que você pensa daquela forma. Quando a relação acaba, e acaba, porque ninguém suporta viver uma mentira e se sentir feliz, nem você e nem ele. Quando acaba, você não se encontra mais, não sabe mais quem você é, do que você gosta, como é que você pensa. O seu eixo se misturou tanto ao eixo do outro, você colou tanto a fantasia do personagem na sua pele, que você sai da relação sem saber nem
o que você gosta mesmo de comer, que música você gosta de ouvir, qual era o seu sonho de vida, de relação. Apesar de ser um encontro imprescindível e muito bonito, a retomada da sua personalidade é bem trabalhosa e dolorida. Então, esse erro de condução de relação pode trazer problemas sérios futuros para você e para outra pessoa também. 7º erro na condução da relação: falta de limites. A falta de limites é um erro bastante comum nas pessoas que estão carentes, que estão com a autoestima em baixa e achando que elas precisam fazer força para serem amadas. Todos nós temos os nossos limites e eles precisam ser respeitados. Antes de tudo, tem que ser respeitados por nós mesmos, para a gente conseguir colocar esses limites para que os outros respeitem também. É aquela história, opa, até aqui você pode entrar, daqui para cá não. E isso se aplica em tudo, no sexo, nos princípios, nos horários, nas conversas, em tudo. Se os intervalos entre os encontros estão sendo longos demais ou curtos demais para você, o limite precisa ser colocado. Se sexualmente algumas práticas são desconfortáveis para você, o limite precisa ser colocado. Se os horários estão tornando o seu dia a dia difícil, o limite precisa ser colocado. Se algumas atitudes são inaceitáveis, o limite precisa ser colocado. Ninguém consegue construir uma relação de amor verdadeiro e ser feliz sem ter os seus limites respeitados, passando por cima deles como um trator. 8º erro na condução da relação: falta de paciência de esperar o tempo suficiente para conhecer a pessoa de verdade. Não adianta. Com raras exceções, só se conhece uma pessoa depois de 2 anos. Ah, mas fulana conheceu fulano e eles se casaram depois de 2 meses e foram felizes para sempre. Será? Se for mesmo, olha que tiro de sucesso no escuro, hein? Eu passei por isso. Conheci uma pessoa e casei em 3 meses. Foi o pior pesadelo da minha vida. Mas por 2 anos, todos acreditaram que eu fosse super feliz. A realidade é que a gente comete essas loucuras quando não está bem para começar uma relação. Quando a pessoa está devastada por algum motivo, desestruturada, carente, ela fica tomada de uma urgência que pede soluções imediatas, decisões rápidas, impensadas. E claro que isso não vai resultar em boas consequências. Conduzir a relação sem serenidade, sem autorrespeito e autocuidado, pode levar a pessoa a passar por cima do tempo necessário para conhecer o outro um pouco mais e avaliar com mais clareza se é realmente esse o caminho a ser tomado. 9º erro na condução da relação: a falta de autoproteção física, psíquica, profissional, financeira. Se você começou uma história no desespero, porque o amor é o que há de mais importante na sua vida, e sem ele nenhum setor funciona, e as coisas só vão funcionar se você encontrar um amor, você corre o risco de viver um amor que vai acabar de destruir todo o resto. Se você entra cegamente nessa empreitada, você vai ficar desprotegida por você mesma. É preciso se proteger fisicamente, emocionalmente, profissionalmente, financeiramente contra possíveis abusadores. O que é se proteger? Fisicamente é não permitir que o outro agrida você fisicamente, cause doenças em você, desrespeite seus limites físicos de sono, de práticas esportivas e sexuais.
Emocionalmente e psiquicamente é não permitir que o outro manipule você, chantageie você, faça você se sentir mal com palavras nocivas, force você a fazer algo que você não queira, enfim, não permitir que lhe cause desconforto psicológico nenhum. Profissionalmente é não permitir que ele atrapalhe a sua vida profissional de forma alguma. Financeiramente, é não permitir que ele lese você, que roube de você, que se aproveite de você. Social e familiarmente, é não permitir que ele afaste você de pessoas que você ama. É não permitir que prejudique seus relacionamentos de amizade. Quem já passou por relacionamento abusivo sabe a devastação geral que pode acontecer por causa da falta de autoproteção. Todos os setores da sua vida são importantes, tanto quanto encontrar alguém para amar. E o que é que faz você afastar os bons amores? A terceira causa do amor verdadeiro não acontecer para você é você simplesmente afastar bons amores que se aproximam, ou que poderiam se aproximar, ou que se aproximam e rapidamente se afastam. E o que é que faz você afastar os bons amores? Muitas coisas podem, infelizmente, fazer isso. E vou falar de 10 fatores de afastamento de bons amores. Primeiro fator de afastamento: falta de respeito pelo outro. Uma das coisas que afasta os bons amores é desrespeitar a pessoa. Nós precisamos entender que as pessoas são diferentes umas das outras e não adianta tomar a si própria como modelo. Partindo dessa consciência, é preciso observar atentamente se você respeita as pessoas como elas são. Cada um tem seu tempo de fazer as coisas, de sentir as coisas, de compreender as coisas, e esse tempo tem que ser respeitado. Se em uma semana você já se decidiu que está pronta para iniciar algo sério, pode ser que a outra pessoa precise de mais tempo do que isso. É preciso respeitar os limites da pessoa e não ficar querendo entrar onde a pessoa já disse que não é para entrar. Nem em assuntos, nem em atividades e nem em nada que ele colocar o limite dele. É preciso respeitar os horários da pessoa. Eles podem ser diferentes dos seus. Não se pode ficar enviando mensagem quando a pessoa está tentando dormir, por exemplo. Nem ficar insistindo para ficar mais se a pessoa tem que acordar cedo demais depois. Nem apressar a pessoa no banho, porque cada um tem o seu tempo. É preciso respeitar o trabalho da pessoa. Jamais atrapalhar, jamais causar algum constrangimento. É aquela velha frase: respeito é bom e eu gosto. Todo mundo precisa ser respeitado. Segundo, controle. Controle é assim: agora que eu achei, eu tenho que fazer de tudo para manter. A insegurança, a baixa autoestima, a dificuldade de lidar bem com surpresas, com mudanças, o sentimento de onipotência podem levar você a querer controlar tudo e todos. O controle envolve o desrespeito, a invasão da privacidade da pessoa, a tentativa de impedir a pessoa de agir do jeito dela, de mudar os hábitos dela e até de torná-la menos interessante aos olhos de possíveis ameaças a você. Acontece que bons amores não se submetem a desrespeito, não aceitam desconfiança gratuita e nem invasão de privacidade.
Bons amores costumam ser pessoas plenas, que têm o seu próprio modo de agir, seus próprios hábitos e cuidados consigo próprios. Quando você começa uma história com alguém e parte para o controle, a pessoa acaba se desinteressando por você, por se sentir invadida, desrespeitada. E quem tolera o controle, muito provavelmente não está bem consigo próprio e não vai ser um bom amor. Terceiro fator: se você tenta manipular uma pessoa que poderia ser um bom amor, ele sai fora de você assim que perceber as suas tentativas. Quarto fator: falta de espontaneidade. Se você perde a espontaneidade e passa a agir de uma forma que não é a sua natureza, você precisa cuidar da sua autoestima, da sua insegurança. Seja você como for, você pode sim ser amada e muito amada, exatamente como você é. E é assim que tem que ser. Se você acredita que precisa mudar os seus jeitos e trejeitos na hora de conquistar alguém e de iniciar uma história, saiba que a falta de espontaneidade é percebida pelo outro. E se ele for uma pessoa que está bem consigo próprio, vai se desinteressar de você. O bom amor quer uma pessoa verdadeira, sincera. Os que se encantam com alguém sem espontaneidade, muito provavelmente não serão bons amores. Por quê? Ou eles não têm uma visão muito boa da realidade por não estarem bem, ou pior, podem ser mal intencionados, manipuladores, que leram essa insegurança em você, ou podem ser até psicopatas. Seja você mesma, se não quiser afastar os bons amores, simples assim. Você é muito mais interessante e atraente sendo você mesma do que tentando construir um personagem que não existe. Quinto fator: a falta de autocuidados. Uma das coisas que afasta os bons amores é a falta de autocuidado. Pergunte a você mesma: como você está cuidando de você? Como é que está esse autorrespeito em todos os aspectos? Como é que está o cuidado com o seu bem-estar emocional? Como está o cuidado com o seu intelecto? Como estão novos conhecimentos? Como é que estão as práticas de coisas que te fazem bem? Como está o cuidado com a sua saúde, sua alimentação, seus hábitos? Como está a sua higiene, seu banho, suas unhas, seu cabelo, seu pé? Olha, eu vou contar uma coisa que um amigo me confidenciou uma vez. Como eu sou cabeleireira, ele veio me pedir para qualquer dia em que eu estivesse na presença da namorada dele, se surgisse algum momento assim entre mulheres, que eu lançasse o assunto de como lavar direito os cabelos, as orelhas. Por quê? Ele estava quase desistindo da relação porque ela não sabia como cuidar disso. Ela era uma mulher super vaidosa, super bem arrumada, sempre perfumada. Eu falei para ele que eu sabia do que ele estava falando, porque no meu trabalho eu lido também com pessoas que achavam que sabiam de cuidar nesse sentido e, no entanto, talvez nunca tiveram a oportunidade de aprender como lavar o próprio cabelo de verdade, né? Como lavar as reentrâncias nas orelhas, enfim, prestar atenção a detalhes importantes na hora do banho. Porém, eu falar disso no meio de uma festa ou reunião entre amigos para ver se ela pescava alguma coisa, não ia adiantar nada. Então eu falei para ele que o melhor era ele mesmo dizer para ela, de forma carinhosa, que ele estava percebendo que
mesmo logo depois dela lavar a cabeça, o couro continuava com um cheirinho forte de suor e de oleosidade, que talvez valesse a pena ela pedir orientações a uma profissional, ou sei lá, alguém. Ele falou que não tinha coragem de falar isso. E talvez somado a outros fatores, sei que acabou pesando na decisão dele de sair da relação, porque isso estava causando nele um sentimento de repulsa. Enfim, todo cuidado consigo própria é importante e vai fazer muito bem para não afastar os bons amores. E mais ainda, vai fazer muito bem para você mesma, independentemente de estar querendo um bom amor para você. Sexto fator, descontrole emocional. Estar descontrolado emocionalmente pode fazer você cair em vários erros de condução da relação, além de causar situações desagradáveis devidas a reações exacerbadas ou equivocadas. O descontrole emocional causa medo na outra pessoa. Medo das suas reações, medo de não saber lidar com você, medo de entrar numa fria. Se você está emocionalmente descontrolada, cuide-se. Cuide-se para você mesma, para o seu bem-estar, sua serenidade. E de quebra, você fica no lucro de menos um fator de afastamento de bons amores na sua vida. Sétimo fator, negatividade. Negatividade é algo que faz muito mal a todos nós. E cada vez mais pessoas tomam consciência do quanto a negatividade prejudica suas vidas. Com isso, elas passam a evitar pessoas negativas para se protegerem disso. Se você está no vício da negatividade, digo vício porque para mim ela parece ser viciante, porque as pessoas parecem ter dificuldade de parar de cultivar a negatividade. Enfim, se você está no vício da negatividade, perceba o quanto ela tem feito mal a você e trate disso. O vício da negatividade, ela inclui, além de achar sempre que nada vai dar certo, ficar falando de assuntos tristes, de tragédias, de doenças, olhar sempre para o pior lado das pessoas, para o pior lado das situações, desconfiar sempre de tudo, de todos, ficar se nutrindo de negatividade com telejornais sensacionalistas, leituras depressivas, filmes depressivos, ficar cultivando o vitimismo, a raiva, a intolerância, enfim. Tudo que é ruim é negativo e já bastam as coisas ruins que acontecem inevitavelmente. Tratando a sua negatividade, além da sua vida ficar muito mais leve e destravada, você vai parar de afastar boas pessoas por causa dela. O oitavo fator de afastamento dos bons amores é a falta de amor próprio. Pessoas que podem ser bons amores para você têm amor próprio e com certeza vão se ligar às outras que também tenham. Se você se amar de verdade, se aceitar como você é, se cuidar, se respeitar e se proteger, você fatalmente vai atrair bons amores para a sua vida. O nono fator de afastamento é a falta de vida própria. Da mesma forma que a falta de vida própria faz a pessoa errar na escolha e na condução da história, ela também afasta os bons amores. Por quê? Quando a pessoa não tem vida própria, ela se torna um peso para outra pessoa, que de repente se vê na tarefa impossível de ter que preencher a sua vida. Quem não tem vida própria cobra mais do que o normal, se faz presente mais do que o normal, invade a vida do outro, tenta controlar a vida do outro e por mais que o outro faça, nunca é suficiente. Por quê? Porque o buraco de uma vida vazia não se preenche jamais. A pessoa que poderia ser um amor de sucesso na sua vida acaba se afastando. O décimo fator
de afastamento é a falta de educação. Parece óbvio, né? Porém, a falta de educação passa por muito mais aspectos do que o bom dia, boa tarde, com licença. A educação passa pelos hábitos de gentileza, mas também pela ética humana. Ela passa por atitudes de atenção, pela forma de comer, de conversar, de se relacionar com um atendente de uma loja, de um bar, uma pessoa na rua, um outro motorista no trânsito. A educação passa por noções do que é e do que não é adequado na relação com as outras pessoas. A falta de educação acaba afastando os bons amores porque ninguém aprecia se sentir constrangido com atitudes grosseiras, nem com eles e nem com os outros. Sempre é tempo de perceber, admitir e de se reeducar, caso você perceba em você, fazendo uma autoanálise, que está havendo algum problema relacionado a isso. Diante de todos esses erros que a gente comete sem perceber, pela vida fora, fica possível compreender por que é que o amor verdadeiro é raro na nossa vida. Não é o universo, não é Deus, não são as pessoas e o mundo que se negam a nos fornecer o amor verdadeiro. Somos nós que o impedimos de acontecer. A notícia boa é: podemos decidir a qualquer momento cuidar disso tudo. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre os porquês do amor verdadeiro não estar acontecendo na sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal e aperte o sininho, assim você sempre vai saber toda vez que eu publicar um novo vídeo. E se quiser deixar o seu comentário, inclusive com sugestões de temas que você gostaria que eu abordasse aqui, eu vou ter o maior prazer em responder e em produzir. Muito obrigada e lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.